Maiorovitch tem um livro sobre esse assunto, né? Mandatos no Supremo Tribunal Federal. E aí, professor, será que é o momento de se discutir isso? E se o senhor acredita que esse é o melhor caminho também? Olha, Diego, tem várias coisas a colocar. Primeiro, aqueles que estão contentinhos e torcendo para que isso passe e que mandatos tenham prazo certo, eles pensam que, uma vez aprovado, o que vai acontecer com os 11 ministros do Supremo, ou a 10 agora? Vão tomar um pontapé nos fundilhos? A resposta é não, porque a Constituição estabelece que quando o ministro, quando o magistrado, o juiz toma posse e entra no exercício, ele se torna vitalício. Portanto, para os que estão, eles não irão sair se isso for aprovado. Então, aqueles que estão contentinhos e que estão falando, olha, todo mundo vai embora, não. É só para aqueles que chegam. Então, colocado isso. O segundo ponto, Diego, que você coloca bem a questão, é o seguinte: as cortes constitucionais na Europa, elas têm, os juízes das cortes têm mandato por prazo certo e atenção, muita atenção, não pode ter prorrogação. Ou seja, o mandato é fixo, não pode ter um segundo mandato, é um só. Agora, é importante, Diego, e você lembrou aí dos artigos que escrevi, o seguinte: isso vem de uma experiência que eu colhi na Corte Constitucional Italiana. A Corte Constitucional, e vale para os países europeus, Alemanha e França, é o seguinte: elas cuidam só de Constituição. Como a Carla sabe bem, o nosso Supremo cuida de tudo, cuida da Constituição, como dizia o antigo ministro Sidney Sanches, cuida até de jogo do bicho, porque como está em jogo a liberdade de locomoção, habeas corpus com bicheiro acaba no Supremo. Então, ela tem uma competência enorme e os ministros que são vorazes e querem prestígio político, então eles não querem reduzir essa competência constitucional apenas. Porque se for uma corte constitucional, ela passa a não ser mais da cúpula do judiciário, como acontece em outros países. Então, tem todo um jogo de poder nisso aí, Curtio. Então, o que a gente pode pensar? Nas cortes constitucionais, a jurisprudência que se forma é uma jurisprudência sofisticada e limitada, evidentemente, às questões da Constituição. Então, mas para se criar uma jurisprudência no mundo inteiro do direito, precisa de tempo de permanência no Supremo. Senão a jurisprudência vai mudar a cada 5, 7 anos, vai mudando. O Brasil tem que analisar isso, porque, porque se a gente colocar um mandato numa corte enorme, a jurisprudência vai para o vinagre, porque a cada grupo que entra muda a jurisprudência. E poderá entrar um grupo conservador, mudar a composição, ou um grupo progressista. Mas isso precisa se ter muito cuidado, muita discussão, Diego. Perfeito. Couto, e aí, o que te parece esse movimento do presidente do Senado? Eu acho que o mais certo que ele fez foi deixar o assunto para o ano que vem, sabe? Que abriu uma guerra tão grande aí do Supremo com o Senado, que qualquer coisa agora fica parecendo que é vingança do Legislativo contra o Judiciário, né? Então, repetindo o que eu falei antes, está na hora da gente baixar a bola, jogar as coisas mesmo para o ano que vem, porque agora é bom não mexer com isso, não. Lá. Tem algum bastidor desse movimento? O Pacheco tem tentado se reposicionar, né? Nos últimos meses ele tem se movimentado de um jeito diferente, né? A gente sabe que ele vai sair, vai deixar a cadeira de presidente do Senado, tem outras possibilidades políticas também, quem sabe pleitear o governo de Minas Gerais, tudo isso, e ele tem se movimentado de uma maneira diferente da que ele vinha se movimentando antes. Isso aí tem a ver também, É, Diego, Hum, só uma coisa,
com o Alcolumbre, né? O Eu ia Alcolumbre, que falar foi isso. presidente antes do Senado, que ajudou o Rodrigo Pacheco a ser eleito, agora ele quer voltar. Né? E o Rodrigo Pacheco está fazendo todo um jogo aí para conseguir votos também para o Alcolumbre ser o sucessor dele. Isso não impede que ele seja candidato ao governo de Minas, que também pode estar no horizonte, né? E eu acho que esse movimento Pacheco-Alcolumbre, ele é muito evidente nos bastidores aqui do Senado. Já quase se chama o Alcolumbre de presidente de novo ali em alguns momentos, porque ele tem, de fato, uma influência muito grande no Senado e ele também consegue, por exemplo, uma interlocução boa com o que a gente chama dos senadores mais bolsonaristas, né? Então, ele está já no processo de angariar votos. E aí, ao mesmo tempo, esse movimento da dupla Pacheco-Alcolumbre tem também uma sinalização de proximidade com o governo, porque, por exemplo, também estava ali no combinado, né, quando o Lula escolheu ontem o Dino antes de ir para a viagem, de que essa sabatina acontecesse logo, que não deixasse o ministro ali muito tempo na chuva. E o próprio Alcolumbre, isso eu escrevi acho que uns 2 meses atrás, que ele andando para o Senado, conversando com algumas pessoas do Alcolumbre, ele tinha garantido para o presidente Lula que assim que o Lula fizesse a indicação, ele seguiria com o indicado, o mesmo rito, mais ou menos, que seguiu com o Zanin, ou seja, acelerando o trâmite sem deixar na chuva, sem deixar o indicado do presidente exposto, né, digamos assim. Então, o Flávio Dino tem um tempo pequeno para fazer o que a gente chama de beijamão, né, de conquistar alguns votos ali para a sabatina, mas aí a gente lembra, nada por acaso, semana passada, o Flávio Dino esteve no Senado, conversou com o Rodrigo Pacheco na época, eles disseram que não tinha essa conversa da indicação do STF, mas aí vai ficando evidente que esse acordo, né, há um entendimento político nos bastidores para que essas coisas aconteçam. Então, o Pacheco sinaliza, junto com o Alcolumbre, um aceno deles para o governo também dizendo, olha, vamos jogar aqui junto o que a gente pode, porque cada um aí tem os seus interesses, Pacheco olhando para a eleição de Minas, Alcolumbre olhando para a presidência do Senado e o governo querendo que suas pautas passem aí no Congresso. Então, eu diria que as conversas estão bem azeitadas aí nos bastidores.